Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NAR3. Hoje vou resumir e analisar o livro. O livro Guia para a Compreensão e Manejo do TDAH, escrito por Luiz Augusto Rode, traz uma abordagem abrangente sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Com base em pesquisas recentes e na experiência clínica, o autor destila informações essenciais para diagnóstico, intervenção e manejos que podem mudar a vida de indivíduos afetados pelo TDAH. Este guia não só visa desmistificar o transtorno, mas também fornecer ferramentas práticas para pacientes, familiares e profissionais de saúde. O autor, reconhecido por suas contribuições à psicologia e psiquiatria, utiliza uma linguagem acessível, tornando o conteúdo pertinente tanto para leigos quanto para especialistas. A obra é um recurso valioso que oferece insights sobre como navegar pelos desafios diários apresentados pelo TDAH, promovendo a compreensão entre pais, educadores e médicos. Este livro é mais do que uma simples leitura. É um convite à reflexão sobre como evitar estigmas e preconceitos, além de encorajar estratégias que facilitem a inclusão e a qualidade de vida dos diagnosticados. Assim, o leitor terá acesso a uma variedade de ideias e práticas que ajudarão a melhorar a comunicação, o potencial educacional e até mesmo as relações sociais de quem vive com TDAH. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, compreensão do TDAH. O TDAH é um transtorno neuropsiquiátrico que se manifesta por meio de sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Para entender melhor esse transtorno, é essencial reconhecer que suas raízes são genéticas e neurobiológicas. Estudos demonstram que as alterações na estrutura e funcionamento do cérebro, particularmente nas áreas responsáveis pela atenção e controle do comportamento, são centrais para a compreensão do TDAH. O autor aborda os critérios de diagnóstico estabelecidos pelo DSM-5, enfatizando a necessidade de uma avaliação abrangente que inclua informações de diferentes fontes, como familiares e professores. Também é importante ressaltar que o TDAH não é uma questão de falta de disciplina ou má educação, mas sim de um transtorno que necessitará de suporte e estratégias específicas para que o indivíduo possa alcançar seu pleno potencial. Além disso, Rode discute os diferentes subtipos do TDAH e como isso pode afetar a maneira como o transtorno se apresenta em cada pessoa. Uma compreensão aprofundada do TDAH é crucial para o desenvolvimento de um plano de manejo adequado e pode servir como um ponto de partida para famílias e profissionais lidarem de forma eficiente com o transtorno. Em segundo lugar, intervenções e tratamentos. No capítulo dedicado às intervenções e tratamentos para o TDAH, Luiz Augusto Rode menciona a importância de uma abordagem multidisciplinar. Isso significa que o tratamento deve envolver não apenas médicos, mas também psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores e, é claro, os próprios pacientes e suas famílias. Rode fala sobre as modalidades de tratamento disponíveis, que vão desde a terapia comportamental até a farmacoterapia. A terapia comportamental é uma das opções mais populares. Ela é projetada para ajudar os indivíduos a desenvolver habilidades de enfrentamento e funções executivas, como planejamento e organização. Já a farmacoterapia pode incluir medicamentos estimulantes e não estimulantes que ajudam a regular neurotransmissores no cérebro, melhorando a atenção e reduzindo a impulsividade. O livro destaca a importância da personalização do tratamento, pois cada paciente é único e pode responder de forma diferente às intervenções. Além disso, o autor discute aspectos complementares ao tratamento, como a educação parental e a conscientização nas escolas, para que professores e colegas de classe possam entender melhor o TDAH e apoiar o aluno. Rode finaliza esta sessão enfatizando que o tratamento não é um processo de tamanho único, e o sucesso depende de uma combinação de abordagens adaptadas às necessidades individuais do paciente. Em terceiro lugar, estratégias para o dia a dia. A rotina diária pode ser um verdadeiro desafio para quem tem TDAH. Neste capítulo, o autor apresenta diversas estratégias práticas que podem ajudar a melhorar a adesão ao tratamento e a qualidade de vida dos indivíduos afetados. Entre as táticas sugeridas estão a criação de um ambiente organizado e previsível, onde as rotinas são estruturadas. Um ambiente caótico pode exacerbar os sintomas de TDAH. Então, a organização do espaço e a implementação de horários fixos para tarefas são fundamentais. A utilização de listas de tarefas, lembretes visuais e a divisão de tarefas em etapas menores são algumas das ferramentas que podem facilitar o gerenciamento do tempo e a atividade. Além disso, o autor fala sobre a importância do autocuidado, incluindo prática de exercícios físicos, uma dieta balanceada e a manutenção de um sono adequado, pois esses fatores influenciam diretamente a capacidade de concentração e o bem-estar emocional. Rode também enfatiza a necessidade de estabelecer um sistema de recompensas e consequências para comportamentos, ajudando o indivíduo a compreender a relação entre suas ações e resultados. O capítulo oferece uma visão pragmática, ressaltando que a adoção dessas estratégias pode levar a uma vida mais gratificante e equilibrada.
Em quarto lugar, o papel da escola e do ambiente familiar. A escola e o ambiente familiar desempenham papéis cruciais no manejo do TDAH. Neste capítulo, Luiz Augusto Rode discute como a colaboração entre pais, educadores e profissionais da saúde pode beneficiar o desenvolvimento da criança ou do adolescente que tem TDAH. O autor enfatiza que a comunicação aberta entre todas as partes é essencial para que estratégias de manejo sejam efetivas. Professores devem estar cientes das características do TDAH para que possam implementar adaptações no ambiente educacional que favoreçam a aprendizagem, como o uso de técnicas de ensino visual e a criação de momentos para atividades físicas. Além disso, o envolvimento dos pais é fundamental, pois eles são os principais defensores dos direitos e necessidades de seus filhos. Rode sugere programas de formação para pais e educadores, a fim de aumentar a compreensão sobre o TDAH e promover a inclusão na sala de aula. A empatia e o apoio emocional em casa também são fundamentais para criar uma rede de suporte que incentive o desenvolvimento das habilidades sociais da criança e a sua autoestima. Uma abordagem colaborativa entre escola, família e profissionais contribui para um ambiente onde o indivíduo pode prosperar, permitindo que eles se sintam compreendidos e aceitos. Por último, mitos e verdades sobre o TDAH. O livro também se propõe a desmistificar uma série de crenças populares e mitos que cercam o TDAH. Nesse capítulo, Rode apresenta argumentos embasados em evidências para esclarecer confusões comuns. Um dos mitos abordados é a ideia de que o TDAH é apenas uma fase infantil e que, inevitavelmente, as crianças superam o transtorno à medida que crescem. Na verdade, o TDAH pode persistir na idade adulta, influenciando a vida profissional e social. O autor também discute a noção de que o TDAH é resultado de uma má educação, ressaltando que ele tem uma base biológica e não está vinculado a falhas parentais. Outro mito comum que Rode aborda é o estigma relativo ao uso de medicamentos, com a crença de que a medicação é sinônimo de fraqueza ou dependência. Entretanto, ele enfatiza que, em muitos casos, os medicamentos são uma ferramenta valiosa para ajudar os indivíduos a gerenciar seus sintomas de maneira eficaz e segura. Além disso, o autor discute a ideia errônea de que todos os indivíduos com TDAH são impulsivos ou desatentos o tempo todo. As experiências são variadas e cada pessoa pode apresentar diferentes comportamentos e habilidades. Com esse esclarecimento, o capítulo reivindica uma maior aceitação e compreensão do TDAH na sociedade, quebrando o ciclo de ignorância que perpetua o estigma ao redor do transtorno. Em conclusão, o Guia para a Compreensão e Manejo do TDAH é uma leitura essencial para uma ampla gama de públicos, incluindo educadores, pais, profissionais da saúde e indivíduos diagnosticados com TDAH. A obra de Luiz Augusto Rode se destaca por sua abordagem clara e fundamentada, abordando não apenas a condição em si, mas também as consequências que o TDAH pode ter na vida cotidiana. Ao entender melhor esse transtorno, os leitores são equipados com conhecimento e ferramentas que podem fazer uma diferença significativa na vida de quem vive com TDAH. Além disso, o livro fornece insights que incentivam a empatia e compreensão, que são fundamentais para a formação de redes de apoio eficazes. Para pais, o manual é vital para se tornarem defensores educados dos direitos de seus filhos, permitindo que eles naveguem pelo sistema educacional e busquem as melhores intervenções. Educadores também se beneficiam ao aprender como adaptar suas estratégias de ensino, a fim de melhor atender os estudantes que costumam ter dificuldades. Já para os profissionais de saúde, o livro oferece um recurso valioso para a prática clínica, ajudando na personalização de tratamentos. Ao final, a leitura deste guia não apenas promove o entendimento e a aceitação do TDAH, mas também oferece caminhos claros para a inclusão e a melhoria na qualidade de vida, tornando-o um livro que deve ser lido e discutido amplamente. Se você quiser apoiar Luiz Augusto Rode, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!